I say ever speaks of your glory and the earth of your beauty. Your love is new every morning, and your faithfulness is never shown. For you are the great and mighty God, so grateful to be free. You're beautiful for situation. You are the joy of the whole world. For you are the great and mighty God, so grateful to be free. You're beautiful for situation. Ele faz faculdade, missionário. Ele está faltando na aula e perdendo o estágio dele, não é? Então eu acredito que se todo dia no estágio, vocês vêm pra cá, você conhece uma escola. Ele veio. Então, se a gente tiver paciência, ele faz palestra, entendeu? A gente tem que dizer, não, eu não sei se você vai conseguir vir no outro dia, tá bom? Então é assim, quando você vai falar quem é ele, eu vou apresentar o mapa, vou falar como é que a gente se conheceu, né? E aí vocês vão fazer perguntas para ele, principalmente sobre a cultura. O Alberto, questão de filmar, eu não me importo ser filmado. A língua portuguesa é falada no Brasil e é falada em Angola, em Moçambique, até lá perto da China, tem um país na Ásia, nas ilhas de Cabo Verde. Cada país que fala a língua portuguesa tem o seu sotaque característico. Então, eu conheci o Dimas, porque aí o Dimas vai falar o que ele veio fazer aqui, por que ele veio, quais os planos dele. E vocês vão fazer perguntas sobre a cultura, a alimentação, os alunos, as danças, a religião. Vocês vão fazer as perguntas de cada um. Ele vai explicar por que eu sou a mãe dele. Eu sou a mãe do Dimas aqui no Brasil. Uma delas, né, Dimas? Então pode falar. Bom dia. Bom dia. Obrigado por me dar isso. Ele é músico, viu? Então, eu quero agradecer pelo privilégio que eu estou tendo de estar na frente de vocês. Por alguns minutos de comunicar, trocar experiência, partilhar essa irmandade que temos, naturalmente, e outras coisas mais. Obrigado pelos professores que me chamaram para vir aqui. Obrigado por vocês que, no momento, se calaram para ouvir, para saber e para aprender de outros povos, de outros lugares, de outras culturas. Eu espero que todo mundo me entenda o que eu venho falar. A minha fala é diferente, naturalmente, né?
Em Angola, eu pensava que fosse o único que fala do jeito que eu falo. Pensava que fosse o único. Que aquela forma de falar fosse a única forma. Quando vim pra cá, vi que afinal não era a única forma de falar. Tem outros povos que falam uma língua, mas de outra maneira. Se você aqui pensa que é a única forma que se fala é o jeito que você fala, né? O jeito que se fala português, você pensa que é esse jeito que você fala. Quando você for em outro país que também fala português, você é o único que fala sobre o seu jeito. Tem outros que falam uma língua, mas de outro jeito. É mais ou menos isso. Então eu espero que o mínimo, né, que eu poder me forçar para poder me comunicar, que me entendam. Eu vou usar o mesmo português que vocês falam, vou me forçar bastante para me entender. Obrigado por isso. Desde Angola foi apresentar aqui, que né, esse paísinho aqui, né, aqui vem o mar, quando pega o avião, voa aqui, já para no Brasil. Você veio de avião, então já explicou o que eles perguntaram para a portuguesa, achavam que ela veio de navio. A única possibilidade é de navio ou de avião. Não tem como vir de ônibus ou de carro. Nadando. Só tem água e tubarão. Então, eu vim aqui no dia 23 de abril de 2014. 2014? Eu vim para estudar, porque eu faço música, eu estou me especializando para isso. No país que eu vivo, no nosso contexto cultural, a música que eu quero estudar ela não tem. Que é a música sinfônica, a música de orquestra e tudo mais. É muito comum lá. Em faculdades de música, pior ainda. Então, a única facilidade que eu achei, que eu pudesse ter escolhido para estudar, é usar os países, tá? Tipo, falar assim, inglês e tudo mais. Mas eu vim para o Brasil porque falar português. Já me facilitaria. O nome da cantora, que a gente viu no YouTube. Como é que é o nome? Alguém lembra? Iola. Como que é? Iola. Iola. Iola Semedo. Tem Iola Semedo e tem Iola Araújo. Eu acho que essa Iola... É a Iola Semedo Araújo. Porque... É a mesma. E aqui tem uma música que... Vocês podem fazer um pouquinho do que ele cantou? Você vai me dar uma bronca? Em Angola, que lugar? Pessoal. Em Angola eu nasci em uma cidade que se chama Lubango. Lubango? Lubango. É uma cidade potente no estado, se chama por nome de Huila. Como? Huila. Huila. São os estados com maior importância no país, né? depois da capital. Né? Aí vem outros estados também de muita importância. No caso o meu, né? Ele é muito famoso no turismo. Né? No turismo e tudo mais. A gente depois vai pesquisar, eu vou mostrar para vocês Lubango, que é onde ele nasceu. Qual que é a língua que se fala? A língua de Angola, lá em Lubango. A língua oficial do país é o português. Antes que os portugueses chegarem lá em Angola, eles encontraram povos. Antes que esses povos serem colonizados, esses povos tinham sua forma de viver, sua cultura, e falavam suas línguas entre eles. No caso lá de Lubango, qual que povo que é? Do Lubango chama-se Umbuno. Umbuno é falado no centro de Angola para o sul. E cada estado tem suas línguas, assim, antes dos portugueses chegarem. E eles adotaram o português. Você fala Eu Umbungo? não falo, infelizmente, eu falo uma ou duas palavras. Porque está morrendo, essas línguas estão morrendo aos poucos. Então você nasceu já falando português? É mais raro em Moçambique, porque em Moçambique a maioria da população, mesmo os que falam português, eles em casa não falam português. A língua materna deles não é português. Por exemplo, esse diretor que a gente está em contato, ele fala xangana, mas como segunda língua eles falam português. E na escola é que eles aprendem o português, é diferente daqui. No caso dele, de Angola, a gente vê que tem mais gente falando português em casa, é diferente. Ó, ele até falou aqui uma coisa que eu achei interessante, que eles estão perdendo a língua original, que não pode também perder. Tem dois extremos, né? Ou você não fala, ou então você fala, mas esquece a língua original. No caso de Moçambique, eles estão preservando as línguas originais e ao mesmo tempo ensinando a língua oficial, porque são muitas línguas no país. Em Moçambique são umas 20 ou 30. Eu perguntei para o diretor, ele falou que tem 34 línguas lá. Então fica difícil você se comunicar com outras partes do país,
porque cada um fala uma língua diferente. Então é através da língua oficial o português. No caso de Angola, é o português, mas quantas línguas você sabe que tem lá? Além do Angola. português, as línguas maternas do país vai dar umas 7. Mais 7? É menos que Moçambique. Ombundo, Ganguela, Kikongo, O Quimbundo, Guanhama e Quimbundo. O Quimbundo é o maior, o do de português. Luanda. O de Luanda e tudo mais. Então, infelizmente, nós não estamos aprendendo essas línguas porque nossos pais, nossos avós não estão... Só falam em português? Passando isso para nós. Né? Nós estamos sendo muito influenciados pela modernidade e tudo mais. Não estamos pegando mesmo. Só português. É uma pena, porque você talvez não saiba desse detalhe, mas a história estuda assim, o português falado no Brasil tem muita influência de uma língua africana, quimbundo, por causa da escravização. Não é? 40 mil vocábulos do português que nós falamos no Brasil são de origem africana. E a maioria desses vocábulos são originários dessa língua de Angola, que é o país de onde ele veio, que é o quimbundo. Isso aí. Agora que ele fez a apresentação, você falou sobre a questão das línguas, aí a gente dá esse espaço assim para os alunos fazerem as perguntas sobre a cultura deles, a comida, as danças, a religiosidade. Até na outra aula, foi mais engraçado, que as meninas gostavam muito, como é o namoro lá, ou como é que os pais tratam essa questão do casamento, entendeu? O lugar de onde ele veio, a comunidade, como é que eles se comportam. Porque é bom a gente aprender isso, conhecendo as pessoas. Isso que tem viagem, tem muita oportunidade de conhecer a vida daquela pessoa. Tá bom? Pode falar. Começa as perguntas, que tem perguntas, uma de cada vez. E a questão que a Nanda falou, quando eu me adotar como filho, é uma questão assim, muito importante para nós. A imagem que a mídia tem apresentado ultimamente, e a África para o mundo, é aquela pobreza, né? A pobreza, por esses mendigos, desnutrida, sofrência e tudo mais. Tem países que viveram, no geral, viveram essa realidade mesmo. Mas a África não é só aquilo. A África é um país rico. Aliás, é um continente muito rico. Não é país, é continente. Muito rico. Tanto que a África do Sul, um dos países lá, que já foi, anos atrás, país do primeiro mundo. Com muita riqueza. Tanto que a mídia não mostrou essas coisas. O meu país, por exemplo, é muito rico porque ele está junto daqui do mar. E países que estão junto do mar tem petróleo. País que tem petróleo tem muita riqueza e tudo mais. Só que, nos desenrolados tempos, houve muita briga interna dos governos, dos partidos, que gerou guerra. E a guerra devia ter no meu país, gerando o quê? Miséria e fome. Um momento do meu país. E naquela situação toda, os lugares mais fracos, por exemplo, a guerra é gerada por quê? Porque o partido A não se contentou com o partido B. Então, nos votos, naquilo, então eles vão na luta, na briga, vão na guerra, vão matar o país. Só que tem cidades que o governo é forte lá, e tem cidades que o governo não é forte. As cidades que o governo não é tão forte, o inimigo ataca lá, o inimigo ataca lá, e tem guerra com o país. Logo, as comunidades para se unir, então se juntavam uns com os outros, para serem fortes na hora da guerra, destruindo de escola, destruindo hospitais, carros e tudo mais. O mesmo que aconteceu com Moçambique. As famílias morriam. Então, uma família pedia a outra família para poder se sustentarem, para darem força um com outros. Por exemplo, se na família do lado, quando o pai e mãe sobrou um filho, a família daqui vai botar aquele filho entra naquela família. E cresce um é o outro, sofrendo de um, sofrendo de outro, vivendo nessa comunidade. O vizinho chama a minha vizinha, a minha mãe é a vizinha é minha mãe, aquela coisa. Então a gente tratamos assim, essa familiaridade. Por isso que quando eu cheguei aqui, eu senti falta disso. Né? Eu via uma senhora de idade, da minha mãe, eu devo me chamar de mãe. Se eu não chamar de mãe, minha mãe vai dar um pouquinho de respeito e como fruto de tudo isso que eu fiquei para você. Isso é característico da cultura de alguns povos africanos. Eles chamam todas as mulheres da mesma idade, da mãe, de mãe.
na língua africana, entendeu? É claro que nós temos outra cultura, então pra gente é estranho, mas isso faz parte da cultura africana. Quando eu conheci a Neuza, a primeira coisa que eu conheci, olhei para ela, foi assim que eu falei. Né? Quando eu cheguei no Brasil, eu conhecia ninguém, né? Cheguei, me mostraram na igreja, fui à igreja, na orquestra que eu toco violino, tocamos junto assim, e começamos a conversar. E eu olhei para ela como a minha mãe. E eu passei a olhar ela como uma mãe, além de ser uma mãe, a minha mãe. E me afiliei nisso, nessa naturalidade. Eu agradeço a Deus por isso. Eu gostaria de falar isso porque é muito importante para nós. E não vamos poder viver em comunidade, um ajudar o outro, não só pela guerra, ou pela pobreza, pelo sofrimento. Né? Os seus pais são vivos? Tudo bom. Os pais estão vivos, graças a Deus. Meus pais estão lá, estão já na casa de 60, me vieram para cá para estudar música, como um privilégio que eu tive. Nem todos têm esse privilégio. Algumas famílias são desprovidas economicamente, outros têm, outros não. Angola é um país muito rico, desenvolveu muito rápido, assim, muito rápido. Mas tem lugares que é muito pobre, tem lugares que não têm condições, não tem boa educação e tudo mais. Mas tem lugares que você fala aqui é longe, nossa, muito chique. É um dos países que tem mais de 1 milhão de viagens. Já esqueci. Qual é a religião? Religião de Angola. Como é a religião? Atualmente, é o catolicismo, né? Mas nos 20 anos para cá, os evangélicos têm rompido assim, muito em crescimento. Antes dos portugueses havia muita religião, muita, conforme o professor falou. Mas quando os portugueses chegaram, eles adotaram Eles impuseram o catolicismo. colocaram o catolicismo, a cultura deles, tudo. Mais ou menos como no Brasil. Mas assim, lá no interior, as pessoas de Angola, como que é a religião tradicional de Angola? A tradicional de Angola, então, aquela cultura tem uma filosofia de religião um pouquinho diferente. Mas a tradicional, que usam os espíritos naturais e tudo mais, que se chama Quimbanda. Quimbanda que significa curador, né? Como? Curador. É porque aqui nós temos a Umbanda, que é uma origem de Angola, mas a Umbanda no Brasil não é exatamente a religião africana, porque ela tem elementos de religiões dos povos indígenas e também do espiritismo kardecista, que é da Europa, e também do catolicismo. É uma mistura. O que ele está falando aqui não é exatamente o que nós chamamos Umbanda no Brasil. Então, eu não sei quais são as práticas de Umbanda para fazer um ponto de comparação, mas o Quimbanda, lá de Angola, esse Quimbanda, que significa curador, ele faz essa prática por meio de coisas espirituais, assim, materiais da natureza, raízes de árvores, enfim, para curar, para o bem mesmo. E se eu desejar o mal, ele faz também o mal para o outro. Se eu quiser que ele faça o mal contra você, vou até ele faz essa prática. Enfim. Mas lá na sua cidade tem isso? É muito menor, o fluxo disso caiu bastante por causa mesmo da influência evangélica que vem se rompendo, crescendo, até o dia de hoje. Não entendi? Então, foi meio difícil. Igual se você for para um outro estado ou para outro país, pior, né? É pior. Né? Então, sem família, sem ninguém na hora, é difícil para comunicar. O sistema de circulação aqui é por ônibus, lá é por outra forma. E como que é lá? Lá é táxi normal. Táxi? Táxi. Na sua cidade, no caso. Táxi normal. Todo mundo bota lá o carro e ele vai deixando cada um aqui é o principal, cada um vai descendo. E aqui não, aqui tem horário para o ônibus sair, lá não. Lá não tem qualquer horário. hora você pode pensar, aqui não. Tem que esperar. Isso foi ruim para mim. E também adaptar também na família com as pessoas. É porque ele está morando em Barão Geraldo, onde eu morei também muitos anos. É isso, mas não é como aqui, que aqui tem muito. A gente esperava, era 1h30. Se você perder esse, tem que esperar 1h30.
Isso é na Estrada da Ródia, onde ele mora. Isso mesmo. A outra depressão difícil foi a comida, né? As comidas, e os nomes que chamam as comidas. Fala do Eu café. chamava um nome, eu chamava outro nome. Como que é a comida? Eu cheguei pra O que, que você comia lá que é Nossa. diferente aqui? É, conta o que você Ó, comia lá. então, Ah, é que ninguém pergunta. Vai falar. É o seguinte, ó. Vai falar o o que é café, comida e o que é o na nossa café. cultura, no geral, do país inteiro, porque tem culturas e tem subculturas, né? Tem cultura geral do país, tem cultura de cada cidade. Mas a cultura geral sobre o café é que o café só é tomado, a gente só toma o café no velório. No velório? E aí, quando eu falei que você não tomou um cafezinho, ele só me morreu. Eu falei, ó, nós. Então, para mim, vocês estão dando risada, mas é assim. É, Para não, é engraçado, eu nunca ouvi falar. O namoro é aqui, para mim, o namoro é aqui. Quando É bebida de velório. Igual quando você for pra lá. Que é pra ficar desperto, deve É ser. mais ou menos isso. A noite inteira no velório. Então, no lugar do café, o nome café é aquele líquido castanho e tal, por exemplo. O nome café é o líquido e também se chama café para a refeição matinal, né? É isso? Aqui no Brasil Café é. da manhã, aqui lá. Pronto. Para a refeição da manhã, a gente chama matar o bicho. Matar o bicho. Qual Entendeu? nome ficou matar bicho? Matar bicho? Até hoje. Ou, né, que tá nas regiões mais. Mandaram bicho pra vocês. É um nome vulgar, assim. Mas na- E como é que faz pra matar o bicho? formal é pequeno almoço. Como é que é? Pequeno almoço. Pequeno almoço. É o de Portugal. Em Portugal eles falam assim. Agora, pelo que eu entendi, na África, e eu acho que também em Moçambique é matar o bicho. Mas lá de Portugal é o pequeno almoço, que é a primeira refeição Tem um pão. que não tem café, porque café é Não, coisa de café morto, não. hein? Tem um pão, tem, né? Tem o que tiver, depende da. É o que das tiver. famílias, pronto. Pode ser o que sobrou do O que dia sobrou anterior. Na janta. Do na dia janta, anterior. Anterior, enfim. O café é líquido, a gente toma só em velório. E nem todo mundo toma. E de manhã toma o quê? Acorda, come o quê? Toma Toma o quê? O que? O que sobrou? Em Cabo Verde, assim, eles comem. Ou Eles, na janta anterior. é comida ou mesmo. tiver. Tem famílias que tem condições, né? Não, é bolo, é isso. Tem famílias que o mais simples que podemos é chá. Eu, por exemplo, prefiro um chá de cidreira, aquele chá muito gostoso, né? Ferma, né? Fica assim, bem verdão, né? Bem palmeira. Depois, com pão, né? E acompanhado com a comida da janta anterior, para não jogar fora. Pra não jogar fora. Olha lá, pergunte aqui, ó. Fala. Qual é a comida típica do seu país? A comida típica do meu país, então, tem várias, né? Mas aqui convencionalmente o país agricultor principal, nazista no estrangeiro, é o caruru. Caruru? O que tu vai dizer? Sim? Isso. Caruru. E como que é? Na Bahia, Jô, cá. Ai, o caruru. Olha que maravilha, Mas tá aí vendo? como é o caruru? Ele vai falar como é o caruru. Então, esse prato, exato que chama, né? É. Esse prato, É prato mesmo. Ele vai abrir um restaurante de comida angolana aqui. então, aqui, o professor Ricardo mostrou uma foto lá. Aqui tem a folha Da mandioca. da mandioca, Não sei. da batata. Da batata. Né? Aqui tem óleo de dendê. Óleo de dendê. Isso Óleo mesmo. de dendê, né? Muito gostoso. Tem o amendoim moído. Amendoim. Alho e tal. Moçambique Cebola. também tem, eles comem isso. Amendoim, mas não é essa comida aí que ele tá falando. Dá um gosto diferente. Ele é acompanhado com. Nós chamamos de pirão. Pirão. Pirão é ferver a água, Com farinha. farinha de mandioca, De claro. mandioca. Isso. Ferver e jogar até ficar subindo. Moçambique também come muito Come com as mandioca. mãos. Aquele tema pra Mas a mandioca, gente, eu quero que vocês entendam. Foram os portugueses que levaram para lá. Porque mandioca é uma comida dos índios brasileiros, da América. Certo? Os portugueses, como colonizaram o Brasil e África, eles levaram muitas coisas daqui para lá e de lá para cá. Por exemplo, o azeite de dendê, no Brasil tem, mas veio de onde? Veio da África. Então tem essa misturada para vocês verem que a gente tem muito em comum, porque o colonizador foi o mesmo. E não existia mandioca na África. E como é que ele é? Hoje é comida popular lá. Os portugueses é que levaram.
O amendoim também era comida dos índios brasileiros. Senhor, ele tem Então, na alimentação em geral tem feijão, tem arroz, tem a carne, né? Tudo modernizado. Mas essa conservação tem até algo do jeito. Então eu chego lá e tem um peixe, esqueci de falar, tem o peixe do mar mesmo, né? E a carne seca do animal. Eu acho que é do bolo. E o peixe é seco? Peixe é normal. Tem o do seco também. Tem, porque o português trouxe esse costume, que é o bacalhau, né? Que é o peixe seco. Lá não tem bacalhau, mas lá não chama bacalhau. Não, os peixes lá tem os. Adotaram os nomes. O nome é local. Mas o bacalhau é um modo de fazer. E no caso, na verdade, não tem um peixe chamado bacalhau. São vários peixes. E aqui a gente ficou com essa tradição portuguesa, que hoje é muito caro. Mas no passado, a comida de pobre no Brasil era o bacalhau, que as pessoas desprezavam, que era o peixe seco. Lá tem peixe seco? Muito peixe. Mas seco? Muito peixe e seco. Seco, que é para preservar, O seco do doce preço para preservar. para preservar, para não decompor. E tem carne seca também. Muito também. É o charque que a gente chama, ou carne de sol. Isso eu acho que é mais a contribuição portuguesa, que também ficou lá em Angola. Você não ia falar? Ó, o Michael tinha um. Que a escola lá tem que ter sempre muita liberdade, porque nós que temos alguma liberdade. A liberdade com o professor. Conversa na sala, as escolas de lá. Como é que é, gente? Olha, mas antes dele responder isso, como que é a escola lá, vamos ouvir aqui que ele tinha pedido antes. Qual a pergunta? Isso, o antigo país, tinha... O antigo país? Sei lá, Já está prevendo que ele vai ficar aqui. Pode ser? Pode Tinha ser, Dia vai. das Crianças, Páscoa, Natal. Bem igualzinho aqui. Igualzinho. Igual ontem que era Quem mais que ia perguntar? Que eu não... Era você? Quem que tinha levantado a mão? Os portugueses levaram para lá. Halloween. Halloween tem também lá? Não. Como que é? Halloween. Não. 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 Agora, como que é a escola lá? Ele vai falar da escola, gente. Então, a nossa escola, depois que o Angola, meu país, tornou independente De Portugal. de Portugal, né? Ele adotou a administração, a presidência do país com militares, né? Com militares. 55, É, né? isso aí. Foi, se tornou independente, né? Tem poucos anos, há 40 anos só que o país dele Ficou independente, igual o Moçambique. E o militarismo foi adotado assim, quase em todas as áreas da vida, principalmente na questão de educação. Da educação sobretudo, né? Aquela ditadura assim, sempre não tem. Desde nossos pais até hoje nós vivemos isso. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu falei para a turma aqui do lado, a partir do portão de entrada aqui na escola, tem horário para chegar. Mas aqui a gente tem também. Então, se passar daquele horário, o portão fecha. Aqui também. Aí volta para casa. Mas e Aí fazem depois? fileiras. Vamos comparando, gente. Fazem fileiras e canta o hino. Isso não. Depois disso, vem correndo para a sala. Vem correndo? Quando entra para a classe, ele não pode entrar depois do professor. Professor, Aqui é mais ou menos. Depende do professor. como é que é? Assim que o aluno entra, fica sentado esperando o professor. Ah, isso assim que aqui. o professor entra, todo mundo se coloca de Vocês pé. viram que bom? Assim que o professor entra, Fica tudo de pé? todo mundo fica de pé. Ai, que maravilha. Vamos imitar isso de Angola? O que é que vocês acham? Não. Não? E eles falam o seguinte: bom dia, ou boa tarde. Quem que fala? Os alunos. Os alunos, gente. Ai, que maravilha. Já pensou? Cadê o Estevão? Então, depois, então, deixa eu explicar. Depois vocês não vão fazer considerações, deixa eu explicar como que é. Vocês não vão fazer considerações. Não estou falando que esse lado é benéfico, ou você criou, ou aquele criou, aquele criou. Não, só estou falando como que ela funciona. Comparação. Vocês não explicam para eles. Depois que o professor sentou, chegou os alunos que estão em pé, falando bom dia, boa tarde, sempre. Ninguém vai falar nada. Ninguém fala nada. Se o professor não perguntar.
No caso de... Tô interessado, hein? No caso de... Vou trazer esses métodos. No caso tipo de conversinhas aí do lado, ou que o contexto educacional é falta de respeito na classe, levado não pensa a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, eles não voltam mais. Olha que maravilha. Ô, Kellyton, você viu? Que legal. Vamos adotar essa ideia aqui. Chega lá e o governo fez o quê? A novela, a malhação lá. A mãe do filho. Então, isso vinha até um certo tempo. É a característica da educação do sistema educacional de lá. Mas quando, com a globalização, com a influência a televisão foi tendo acesso em todas as casas, e a novela Malhação da TV Globo, é isso? Eles tudo veem. Né? Na época, você não vai lembrar, nessa época no caso. E passava as aulas de lá, as aulas do colégio de lá. Na época era muito escola lá. Monique! E os alunos assistiam aquelas novelas e começavam a absorver aquele comportamento dos alunos, né? O professor aqui falando. Ficava imitando os brasileiros, gente. E a gente querendo imitar eles. Então, o professor fala aqui, o colega fala lá, aquele fala aqui, aquele fala lá, aquela bagunça na aula que acontece, né? Nós assistíamos, nós víamos, e íamos imitando, e levamos aquilo, sem querer, aquilo fomos transportando para as classes de aula. E o governo primeiro tirou do ar a novela, né? E colocou de novo as suas horas, porque entrava mesmo a ver, né? Você gostou da ideia? É mais ou menos isso. Então, vocês não se sintam, né, mal contra isso, né? Não porque vocês se comportam mal, não é isso. É que a relação que vocês têm com o professor é outra. A relação é outra, a cultura é outra, o contexto é outro. Tem uma roda que tem que fazer isso. Tem uma roda que tem que Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Queria perguntar como é o namoro. O namoro, a adoção social, conforme cada outra sociedade, começa a partir dos 18 anos. Minto! A partir dos Viu, 20 dona anos. Thalita? 20 anos. Os pais não aceitam Natan? uma menina de 18 anos, uma menina ou um moleque de 18 anos apresentar uma namorada, porque não tem possibilidade. Não tem possibilidade, Natan. Não, gente, então, eu acho que vocês vão ver muita continuidade, mas é normal. É normal no contexto deles, na cultura deles. Mas não tem assim Não escondidinho? se assustam, apenas escutam e fazem uma comparação assim interna. Não, é legal. Por quê? Porque se nós olharmos o mundo com a nossa cultura, a gente vai pensar que nós somos os únicos. Mas para você olhar o mundo, você pode olhar o mundo com o óculos da sua cultura. Então, você pode já bater assim, nossa, que diferente. Não, calma. Dá uma olhada, vê como que é, e você vê como que as culturas do mundo, as diferenças do mundo. Isso aqui é a riqueza que o mundo tem. E nos faz ver que afinal não somos os únicos. O mundo vai viver outra coisa. No namoro começa a partir de 20 anos para frente. O homem tem que ter, os dois têm que ter maturidade, tipo, crescimento emocional, né, juízo, condições também para assumir uma responsabilidade. E quem que tem condições é o rapaz? O homem. O homem tem que ter condições, senão não adianta ele pedir para o pai, que o pai não vai deixar. Então, é mais ou menos isso. Por exemplo, com 18 anos, pra cima, se você namora escondidinho com uma menina, a família depois descobre, né? Tem familiares que até não ligam, mas assim, a cultura, como que é a cultura. Hoje, Padrão cultural é mais ou menos isso. O que Paga fazem? multa. Por exemplo, tem Paga casos multa? que o cara Quem que tem- paga a multa? O a família rapaz? do outro, o rapaz. A família do noivo? Ele tem que fazer. Se ele quiser ser amigo Gostei da menina, ideia. ele tem que fazer o seguinte: gostou da menina, tem que chamar o encarregado dele para ele pedir. O encarregado? O pai, no caso, chega, os pais chegam, ele fala: menina, meu pai quer pedir você nos seus pais. Né? Aí ela fala: Entendeu? mãe, Tem que ser pedido mãe, direitinho lá pra mãe, família. tal, tem filho. É, os pais ajudarem. Os pais da menina chamam, fala da ata e tudo mais. chama Faz meu pai. ata? No caso, meu pai vem aqui pra discutir e tal, né? Pede, fala com os pais dele, chegou seu filho, que eu também, da nossa filha. Tá vendo? Não é de qualquer jeito, Então, não. eles comunicam as propostas que eles querem, por quê e tudo mais, porque eu sei, a cultura da leva isso muito Muito a sério. Tudo mais.
Vai ver são culturas diferentes, mas essa é a cultura Aqui geral. a gente, em tese, também, só que a gente não está mais praticando isso. E depois disso, eles aceitam. Você tem que deixar um marco de compromisso. Normalmente deixa uma grana, deixa Uma grande. Ó, é o dote. traz uma bebida. É o pré-dote. dote. É o Aí pré-dote. marca assim, o próximo encontro, que é o encontro do noivado. Né? Noivado. Esse período, atenção. Esse período pode durar um ano e pouquinho, né? Não pegamos esse tempo, porque o tempo não se preparar. A família fala assim, por melhor aceitarmos que vocês devem nossa filha, ficar nossa filha na boa condição. Que vocês devem se chamar de dote. Normalmente é o quê? É um boi, é bebidas, É o lobolo. Enfim, quando é simbólico, né? É o lobolo, no caso de Moçambique, eles chamam isso de lobolo, que aqui a gente chamaria dote, mas quem dá o lobolo é o noivo. O noivo tem que dar, a família da mulher que fala isso. Às vezes a filha vai com vocês um dia, mas tem que dar isso pra nós. Então dá aquele um ano pra eles preparar, pra eles comprar roupa, tudo isso, fato, enfim. Não é fácil assim, casando lá no... Vai querendo, vai casando, não é assim não. E vem entregam e também entregam a menina pra ele. Fazem festa grande, dura agosto, 3, 4 dias. Nós vimos um pouquinho, porque o diretor, o Ricardo Manganha, que é o de Moçambique, ele mostrou, eu mostrei as fotos, a foto do lobolo da sobrinha dele. E uma curiosidade muito legal para terminar sobre esse assunto. No dia que eu venho com minhas coisas, com meus pais acompanhados, se eu chegar atrasado no portão de entrada, eu falo muito. A família fala assim, ó, a gente vai dar até 3 horas, tem que estar aqui. Se passar, eles terem panos no chão, cada pano que eu... A multa é isso? Deixar dinheiro. Mas é em dinheiro ou em atividade? Em dinheiro. E quando eu chego no portão, na porta de casa, colocam uma menina com 3 primas parecidas, decoram ela no mundo que você não consegue reconhecer ela. Colocam assim na frente. E falam assim, você quem é a nossa filha assim? Você conhece ela? Conhece mesmo não conhece? Você fala que conhece, identifica quem que é. São 3 iguais, decoram 3 primas iguais. Se errar, paga multa. Paga multa. Eu gostei da ideia. Eu acho que tem gente aqui precisando pagar multa. Então, eles têm que ter a precisão de que ele conheça mesmo a nossa filha. Né? Você entendeu, seu Natan? Vai pagar muita multa, Para hein? cumprir a cultura, né? E quando você não conhecer a menina, o povo aplaude, bate palma, fazem festa e tudo mais. É algo que, como eu cresci com isso, para mim é algo normal. É normal. Aqui é diferente. Um pouquinho. Mas tem gente aí pagando multa aí. Tá com vergonha de pedir a moça lá no... Tem que levar. Ele come. Quem come mandioca, come tudo. É a comida brasileira. É parecido, chama caruru. Que é baiana, comida da Bahia. Pois é, trouxeram pra cá. E aqui tá cheio de gente que veio da Bahia. Então, que tem Angola e não sabe. Alberto, isso aqui, que sabe, você pode me indicar para ela, mas que seja em uma das línguas de Angola. Porque Así